Olá! Hoje a gente vai fazer uma pequena pausa na nossa série sobre o consumacionismo para mergulhar fundo numa das ideias mais fascinantes do modelo. Uma estrutura que tenta colocar ordem no caos que parece ser o livro do Apocalipse. Sabe, os famosos selos, as trombetas, as taças, como é que tudo isso se conecta? A resposta, olha, pode ser muito mais visual e simples do que se imagina. Então se prepare para conhecer o funil profético. Bom, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai encarar um quebra-cabeça que, olha, confunde muita gente há séculos. Depois, vamos apresentar uma solução bem elegante, a tal da recapitulação, que vai nos levar direto para a nossa imagem principal, o funil. E o mais incrível é que o próprio Jesus parece que confirma essa estrutura num dos seus sermões mais famosos. Aí, no final, a gente vai ver como tudo isso muda completamente a nossa forma de enxergar o mundo. Vamos nessa? Certo, então vamos direto ao ponto. O problema todo quando a gente tenta ler o Apocalipse de forma linear, sabe? Como se fosse uma linha do tempo retinha, é que a história parece que acaba 3 vezes. E isso, claro, cria uma contradição enorme. E isso nos joga bem no meio da grande questão que divide os intérpretes da Bíblia há muito tempo. O Apocalipse é para ser lido como uma coisa depois da outra, numa sequência? Ou será que é a mesma história contada de novo, só que cada vez com mais intensidade? A visão mais comum, essa linear, é tipo um colar de pérolas, sabe? Primeiro vem todos os selos, um por um. Aí, sei lá, anos depois começam a tocar as trombetas. E só lá no finalzinho é que as taças são derramadas. Uma coisa de cada vez, bem separadinho. Só que é aí que a coisa complica de verdade. Essa leitura em linha reta acaba nos dando vários fins do mundo dentro de um livro só. A conta simplesmente não fecha, né? A história fica toda cheia de contradições. Olha só este exemplo. No 6º selo, o texto diz que o céu se recolheu como um pergaminho. Peraí, se o céu literalmente desaparece no capítulo 6, como é que a história continua por mais 16 capítulos? Isso soa muito como um final definitivo, não acha? Aí um pouco mais para frente, na 7ª trombeta, uma voz declara: "O reino do mundo se tornou de nosso Senhor." De novo, parece a conclusão de tudo, o momento em que o reino de Deus é finalmente estabelecido. Seria um segundo fim do mundo. E para fechar, na 7ª taça, uma voz poderosa direto do trono diz: "Está feito." E logo depois vem a queda final de todas as nações, um terceiro fim. Ler de forma linear meio que nos obriga a acreditar que o mundo acaba e recomeça 3 vezes. Não faz muito sentido. Então, como é que a gente resolve esse nó? Existe uma outra forma de ler o Apocalipse que não é uma linha reta, mas imagina uma espiral que vai se aprofundando. O nome técnico para essa abordagem é recapitulação progressiva. E o que é isso, afinal? É basicamente um método que a própria Bíblia usa. É contar a mesma história várias vezes, só que em cada vez ela adiciona uma nova perspectiva, um novo detalhe e aumenta a intensidade. Então não são 3 histórias diferentes. É a mesma grande história contada de 3 jeitos cada vez mais profundos. Para visualizar isso de um jeito bem fácil, vamos usar uma imagem que resume perfeitamente a ideia. Pense num funil. É exatamente isso que a gente vai chamar de funil profético. Imagina o funil. Ele tem aquela boca bem larga, aí ele vai afunilando no meio e termina com um bico bem focado, bem estreito. Cada uma dessas partes representa um ciclo de juízos do Apocalipse, mostrando como eles se sobrepõem e vão ficando cada vez mais intensos. Os selos, então, são a boca larga do funil. Eles representam um período bem longo da história, basicamente a era da igreja. Os juízos aqui são mais gerais, mais espalhados, afetando, como diz o texto, a 4ª parte da Terra. São eventos de grande escala, mas ainda limitados. Com as trombetas, o funil começa a se estreitar. Elas já funcionam como avisos divinos mais diretos, sabe? São chamados claros ao arrependimento. A intensidade aumenta, e agora já afeta a 3ª parte da Terra. O foco está ficando mais nítido. E, finalmente, as taças. Elas são o bico estreito do funil. É o ponto final. Aqui não tem mais aviso, não tem mais fração. É a ira de Deus total, derramada sobre aqueles que se recusaram a se arrepender. É o clímax super concentrado. Agora, o que é realmente impressionante é que esse modelo do funil não é só uma teoria inteligente. Ele parece encontrar uma base sólida, uma âncora, nas palavras do próprio Jesus, lá em Mateus 24. E aqui está a grande sacada, a chave de tudo. Vamos comparar os 4 cavaleiros do Apocalipse com os sinais que Jesus descreve em Mateus 24. O cavalo branco, do engano e da conquista, Jesus avisa: cuidado para que ninguém engane vocês. O cavalo vermelho, da guerra,
Jesus diz: vocês ouvirão falar de guerras. O cavalo preto da fome e o amarelo da morte. Jesus fala sobre fomes e pestes. A correspondência e até a ordem é simplesmente perfeita. E aí vem o veredito do próprio Jesus sobre tudo isso. Ele não fala isto é o fim. Ele diz tudo isso é o princípio das dores. É como as dores de parto. Elas começam mais espaçadas, mais fracas e vão se tornando cada vez mais frequentes e mais intensas conforme o momento final se aproxima. Agora, pare e pense um pouco no que isso significa. Se Jesus descreveu os cavaleiros como o princípio das dores, a conclusão lógica é que os 4 primeiros selos já foram abertos. A gente não está esperando por eles. A gente já está vivendo na era em que esses cavalos galopam pelo mundo, moldando a história com engano, guerra, fome e morte. Ok, mas e daí? O que essa compreensão toda muda na prática? Como essa estrutura do funil profético afeta a nossa perspectiva sobre a história e o futuro? Ao invés de ficar naquela ansiedade tentando adivinhar datas, criar mapas proféticos para tentar escapar do que vem por aí, essa visão nos chama para a responsabilidade. O foco muda do que vai acontecer lá na frente para o que a gente faz agora. Como ser luz e sal exatamente onde estamos, no meio desse princípio das dores. Resumindo, os pontos principais são estes. Primeiro, Jesus está no controle. É Ele quem abre os selos. Segundo, não há motivo para pânico. Esse entendimento, na verdade, traz conforto. Terceiro, o papel da igreja é ser uma testemunha fiel durante as dores de parto. E quarto, a missão não é fugir, mas sim explicar o significado dos eventos e apontar para o único refúgio seguro que existe. E essa é a grande mensagem de esperança. O que parece ser um caos total, descontrolado, na verdade, é uma história com um protagonista soberano. Aquele que segura o pergaminho da história nas mãos é o cordeiro que já venceu a batalha final. E para terminar, fica aqui uma pergunta para a gente refletir. Se essa estrutura do funil profético estiver correta, como isso muda a nossa visão dos eventos mundiais que estão acontecendo agora? E, mais importante, qual é o nosso papel dentro de tudo isso?